provocativa e intencional. Qual a maior necessidade da sua igreja, da congregação de onde você faz parte, da comunidade de fé onde você está inserido? Então vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unanimemente juntos. E de repente se fez um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e se pôs sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ok? Então esse é o primeiro texto. O segundo texto está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, 2, 3, e nós vamos ler o 4 também, tá bom? Diz o texto: persegui o amor, zelai pelos dons espirituais, porém, principalmente, que profetizeis. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, porém em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que fala em língua estranha, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E por último, nós vamos ler o texto que está em 1 Tessalonicenses. E dentro desses 3 textos é que surgiu a pergunta que serve como base para essa nossa live agora à tarde. E o tema é: qual é a maior necessidade da sua igreja? Qual é a maior necessidade da sua comunidade de fé? Qual é a maior necessidade da congregação da qual você faz parte? Ok? Então, o último texto, a última leitura que faremos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, carta de Paulo à igreja de Tessalônica, aos irmãos que estavam em Tessalônica, capítulo 5, versículo 16, 17, 18, 19 e também o versículo 20. Ok? Olha o que está escrito: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não apagueis o Espírito. 20. Não desprezeis as profecias, provai todas as coisas, retendo o que é bom. Então vamos lá. Partindo dessa temática que nós estabelecemos para essa tarde, a pergunta que não quer calar é: como está a sua igreja? Como está a sua congregação, a sua comunidade de fé? Mas, aprofundando mais essa pergunta, a pergunta que ecoa nos nossos corações e nossas mentes agora à tarde é: qual é a maior necessidade da igreja onde você congrega, da comunidade de fé onde você está inserido e também da congregação da qual você faz parte, né? Por exemplo, a igreja que eu congrego, ela é subdividida aqui no estado em 3 níveis. Existe a regional, que é sediada em Campo Grande, no nosso templo central, igreja pastoreada pelo nosso pastor regional, pastor Eliseu Rodrigues. Só que além da subdivisão regional, que é o que governa aqui o estado, eclesiasticamente falando, também tem os setores que respondem à igreja sede e tem as congregações que respondem aos setores, ok? Então, mas eu não quero que você se atenha à sua sede, ao seu campo, ao seu setor. Eu quero enquadrar essa pergunta dentro da sua realidade diária, na sua congregação, no lugar onde você serve a Deus, no lugar onde você é membro, no lugar onde você presta culto. Porque às vezes é muito fácil eu emitir opiniões, e na maioria das vezes, quando eu emito uma opinião falando de um ambiente do qual eu não participo, geralmente essa opinião, essa visão, essa análise é fraca. E por ser fraca, não ter precisão, se torna
uma análise equivocada. Só que quando a gente lidar no dia a dia, vivencia, experimenta uma realidade onde estamos inseridos, aí sim nós temos mais propriedade para falar da tal realidade. Então, se você congrega numa congregação, eu quero que você responda essa pergunta dentro da congregação onde você congrega. Se você congrega no setor, eu não sei como é que é a subdivisão eclesiástica, administrativa da igreja que você faz parte, mas se você congrega no setor, fale de onde você congrega, emita a sua opinião, faça essa análise para responder essa pergunta que eu te fiz, baseada na sua realidade. Se você congrega num templo sede, que rege outras igrejas na cidade ou no estado onde você reside, eu gostaria que você respondesse essa pergunta baseada nisso, ok? Agora, por que é que eu fiz essa pergunta? Que para alguns pode parecer até polêmica, que para outros podem parecer um desabafo. Porque a verdade é, na maioria das vezes, quando a gente emite opiniões voltadas a essa pergunta que eu fiz, a nossa resposta é injusta. Por quê? Porque é muito fácil eu julgar o ambiente onde eu estou inserido sem fazer uma autoanálise. Infelizmente, muitos crentes têm deixado de viver uma vida espiritual abundante, abençoada por Deus, porque eles estão inseridos num contexto, eles observam tudo que está ao seu redor, mas não fazem uma autoanálise. Quando você reclama de um problema que está acontecendo na sua igreja, a pergunta é, será que esse problema não está em você? Ou, se esse problema não está em você, o que é que você pode fazer? Como você pode contribuir para resolver esse problema? Por isso que eu fiz essa pergunta no nosso tema. Qual a maior necessidade da sua igreja? E quando eu falo de necessidade, estou falando de necessidade espiritual. É muito fácil eu atribuir à igreja onde eu congrego uma deficiência, uma necessidade, uma dificuldade, um problema, e cruzar os braços para isso. Ou apenas julgar, fazer comentários com outras pessoas, colocar defeito. É muito fácil. A Bíblia nos ensina a fazer uma introspecção. Será que aquilo que eu julgo ser um problema dentro da minha igreja, de fato não é um problema que está em mim e eu não percebi ainda? Ou será que o maior problema que existe na igreja onde eu congrego não sou eu mesmo? Vou repetir. Julgar é muito fácil. Dar palpite é muito fácil. Criticar é muito fácil. Então, eu quero usar essa pergunta como base. Qual é a maior necessidade da sua igreja? E agora refinar um pouco mais essa pergunta e transformar numa pergunta mais profunda. Qual é a sua? Qual é a minha? Quais são as nossas maiores necessidades espirituais? Em vez de eu somente fazer uma análise sobre o que eu acho que está faltando na minha igreja, talvez seja a hora de eu olhar para dentro de mim e chegar à conclusão que talvez o que eu pense estar faltando na igreja onde eu congrego, na verdade é o que está faltando em mim. Então, refinando essa pergunta, eu vou refazê-la. Qual é a sua maior necessidade espiritual? E aí eu vou explicar para vocês porque é que eu li Atos 2, do 1 ao 4, 1 Coríntios 14, também do 1 ao 4, e 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 ao versículo 21. Porque cada um dos textos que eu acabei de ler com vocês, inclusive, eu fiz a leitura desses textos usando como base a versão João Ferreira de Almeida, 1819, lançada recentemente pela editora BV Books. Cada texto que eu li pode revelar para mim, para você que está aqui comigo ainda, uma deficiência, uma necessidade. Glória a Deus. É que talvez eu e você enxerguemos, detectemos na comunidade de fé onde nós estamos inseridos, mas que também pode ser uma necessidade nossa. Então, de que necessidade espiritual Atos 2 nos informa que pode ser
também a necessidade da igreja onde eu congrego, ou principalmente a necessidade minha. Atos 2 fala de um contato iniciativo e introdutório com uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Atos 2, historicamente falando, é a primeira experiência abundante com o Espírito Santo que os discípulos que estavam no cenáculo têm, mesmo muitos deles tendo caminhado com Jesus por volta aí aproximadamente de 3 anos a 3 anos e meio. Então, Atos 2 é o cumprimento histórico de um derramamento do Espírito que já havia sido prometido há muitos anos atrás, através dos profetas do Antigo Testamento, como por exemplo Joel, como por exemplo Isaías, enfim. Então, quando Atos 2 se cumpre, os discípulos que estavam no cenáculo, como o texto bíblico diz, uns quase 120, estavam tendo um contato inicial. Era uma iniciação espiritual, capacitadora e empoderadora do Espírito Santo. Não é uma iniciação para conversão. A conversão deles já havia acontecido em João capítulo 20, versículo 22. É uma iniciação capacitadora, empoderadora do Espírito Santo que marca o início das atividades reais da Igreja de Cristo na Terra. A Igreja de Cristo na Terra foi iniciada, teve as suas atividades iniciadas a partir do dia de Pentecostes. Então, Atos 2 é o primeiro momento, é a experiência inicial, é o contato primário de uma capacitação espiritual que acompanharia os discípulos durante todo aquele século e que não cessou no primeiro século, nem tampouco cessou com a morte do último apóstolo, muito menos cessou com o fechamento do cânon, como afirmam os nossos irmãos cessacionistas, tá? Iniciou-se em Atos 2, a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o empoderamento, a capacitação do Espírito Santo. Isso tem rompido aí gerações e tem chegado aos nossos dias, tá? Só não vive o poder do Pentecostes quem não crê e quem não busca, porque essa realidade espiritual é atual, está disponível para nós. Atos 2 é o primeiro contato, primeira experiência abundante. Então, o que Atos 2 representa para nós? Será que a maior necessidade da nossa igreja, ou minha, é Atos 2? Será que eu já não tive essa experiência? Talvez se você estiver me acompanhando aqui e não fazer parte de uma denominação pentecostal, carismática, continuista, talvez nesse caso seja a maior necessidade da sua igreja. Se a sua igreja não crê, se você não é incentivado a buscar essa experiência, se não tem ninguém na igreja que você congrega, por não crer ou por não buscar, batizado com o Espírito Santo, a sua necessidade é Atos 2. A necessidade da sua igreja é Atos 2. Se você está aqui, congrega numa denominação que é continuista, que é pentecostal, que acredita nos dons, que tem pessoas batizadas no Espírito Santo, que tem pessoas dotadas dos dons do Espírito, mas você ainda não recebeu, aí sim a sua necessidade aqui também é Atos 2. É a primeira experiência, o primeiro derramar, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Então, se você nunca vive essa experiência, Atos 2, hoje, deve ser, tem que ser, a sua maior necessidade. Se a igreja onde você congrega não prega sobre isso, não ensina sobre isso, não crê nisso, então, de fato, essa igreja, no que diz respeito ao empoderamento do Espírito, ainda não foi iniciada e precisa ingressar nessa experiência sobrenatural. Então, Atos 2 é o começo de tudo. Atos 2 é o primeiro contato com o derramar abundante do Espírito Santo. Agora, o que é que significa? À luz da pergunta que nós da igreja onde você congrega. Vou repetir porque cortou aqui, tá? Baseado em 1 Coríntios capítulo 14, qual é a maior necessidade da sua igreja? Qual é a sua maior necessidade espiritual? 1 Coríntios capítulo 14 é interessante, porque o apóstolo Paulo ali, ele está organizando uma grande bagunça que estava acontecendo na igreja aos Coríntios.
a igreja de Corinto não precisava viver pela primeira vez o que aconteceu em Atos 2. Era uma igreja abundante nos dons do Espírito. Eu vou ler para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 7. Olha o que o texto bíblico diz. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós entendemos, através de 1 Coríntios 1,7, que a igreja de Corinto era abundante em todos os dons, uma igreja repleta de dons, uma igreja recheada de dons espirituais. Porém, eles, ao longo da sua trajetória, não souberam administrar, zelar dos dons do Espírito Santo que eles receberam. Tinham todos os dons, ou muitos dons, mas se perderam no caminho a ponto de abusarem dos dons, de fazerem o que nós chamamos na teologia pneumatológica, na pneumatologia pentecostal, de mau uso dos dons. Então eles tinham muitos dos dons do Espírito, mas não zelaram, não cuidaram. Vou usar uma linguagem bem popular. O culto da igreja de Corinto era uma bagunça. Era gente profetizando e falando em línguas ao mesmo tempo, causando aí um grande problema de absorção do culto no sentido de entender o que está acontecendo. Na hora da ministração da palavra, tinha gente falando em línguas, impedindo que alguém que queria ouvir a mensagem, ouvisse a pregação, ouvisse o ensino. Então, por isso que Paulo escreve aos Coríntios. Havia muitos dons, mas havia uma grande confusão. Havia um mau uso dos dons. A igreja estava desorganizada. A liturgia do culto em Corinto era uma liturgia bagunçada. Por isso que ele fala tanto em edificação coletiva, edificação da igreja. Quando ele diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo e o que profetiza edifica a igreja, ele não está colocando o dom de línguas ou o dom da variedade de línguas contra o dom de profecia. Ele não está colocando contra quem fala em línguas e quem profetiza. O que ele está dizendo não deve no culto público haver edificação só individual. Não deve haver num culto público edificação só para um grupo que fala em línguas, ou para um grupo que tem outros dons, ou para um grupo que profetiza. A edificação tem que ser coletiva. Então o que Paulo está dizendo o principal propósito do culto é adorar a Deus e buscar em Deus, na sua palavra, na presença de Deus, nos dons de Deus, edificação coletiva. E para piorar, além dessa grande bagunça que estava interferindo na edificação coletiva, havia uma espécie de competição, de rivalização entre aqueles que profetizavam e entre aqueles que falavam em línguas. Então o que Paulo está fazendo em 1 Coríntios 14 não é limitar a operação dos dons, é organizar a liturgia de um culto abundante no Espírito. Se você quiser escrever isso aí, fique bem à vontade. Vou escrever aqui para quem quiser anotar. O que leva o apóstolo Paulo a escrever. Vamos lá? Primeira Coríntios, do 12 ao 14, não é ou não tem a intenção de limitar, ok? A operação do Espírito Santo. Ok, gente? Vocês estão entendendo? Deu para pegar bem aí? Mas sua intenção, seu objetivo, fica melhor assim, né? Seu objetivo era instruir, ok? Instruir acerca
da organização de um culto ou do culto genuinamente carismático. Ok, gente? Deu para pegar isso aqui? Vou postar aqui, se você quiser escrever, copiar, fique à vontade. Vou colocar aqui carismático / pentecostal. Ok? Pronto. Escrevi aqui e vou fixar. Então, vou ler aqui para vocês o que eu acabei de escrever. O que leva o apóstolo Paulo a escrever 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, não tem a intenção, e aqui eu esqueci de colocar uma palavra entre a intenção, não tem a intenção de limitar, tá, gente? Eu esqueci o limitar. A operação do Espírito Santo, mas seu objetivo era instruir acerca da organização do culto pentecostal, tá bom? Então Paulo não está de forma nenhuma, tá, gente? Paulo aqui, ele não está proibindo o falar em línguas. E quem prega, ensina nesse sentido está totalmente equivocado, tanto biblicamente quanto teologicamente. A intenção de Paulo é organizar a bagunça que havia se transformado o culto em Corinto, e também a intenção de Paulo era, de alguma forma, corrigir aquela competição desenfreada que estava acontecendo na igreja de Corinto, ok? Então, em Corinto, Paulo encontra uma igreja que tinha muitos dons, mas precisava ser instruída, precisava ser corrigida, precisava ser, de alguma forma, organizada. Agora, gente, 1 Coríntios 14, por exemplo, do 12 ao 14, mas vamos dar ênfase ao 14, que foi o texto que nós lemos, é uma realidade de muitas igrejas na atualidade no Brasil. A igreja de Corinto tinha todos os dons, ou muitos dons. Não vamos limitar aí a manifestação dos dons. Tinha muitos dons, ok? E Paulo fica sabendo de que mesmo a igreja tendo muitos dons, estava havendo abuso, mau uso dos dons, estava criando uma espécie de competição e rivalização entre os próprios irmãos, uns que tinham dons de falar em línguas e outros que tinham dons de profetizar. Essa igreja se parece com a sua igreja? Essa igreja se parece com a minha igreja? Esses cultos em Corinto, que tinha manifestação abundante dos dons, se parece com os cultos que acontecem na sua igreja, na minha igreja? Se a resposta sua ou minha é não, então 1 Coríntios 14 não cabe, não serve para a sua igreja, nem para a minha igreja, não serve para mim, nem para você. Porque o que Paulo está dizendo ali é, eu preciso corrigir, instruir uma igreja que tem muitos dons, mas não está sabendo usar. Se muitas igrejas hoje não têm mais batismo com o Espírito Santo, não se prega mais sobre isso, não se ensina mais sobre isso. Se muitas igrejas hoje não têm mais manifestação dos dons do Espírito Santo, o que é que essas pessoas querem falar de 1 Coríntios 14? Não cabe, não serve. 1 Coríntios 14 é para servir como canal de instrução para a igreja que tem muitos dons, para a igreja que tem muito batismo com o Espírito Santo, para a igreja que tem muito milagre, para a igreja que Deus tem levantado muitos profetas. Se na sua igreja, na minha igreja, se na minha vida, na sua vida, não existe mais essas manifestações e essas operações do Espírito Santo, não é disso que nós temos que falar e nem nos preocupar. Porque como é que eu vou falar para uma igreja que não crê nos dons? Como é que eu vou instruir uma igreja que não crê nos dons? Que é preciso haver uma organização na hora da liturgia carismática, se não existe liturgia carismática. Como é que eu vou instruir uma igreja? Como é que eu vou pregar para uma igreja, instruir uma igreja, ensinar uma igreja? A organização litúrgica na hora do mover do Espírito Santo, se não existe mais esse mover do Espírito Santo em muitas igrejas. Quem tem que ouvir 1 Coríntios 14 é a igreja fervorosa, a igreja cheia dos dons, igreja que ainda tem batismo com o Espírito Santo, igreja que Jesus ainda faz milagre, igreja que Jesus ainda usa pessoas no dom de profecia. Essa é a verdade que essa igreja precisa entender e aprender, mas só
Se houver. Pastor, então, o senhor está fazendo acepção de pessoas? E as igrejas que não tem mais? E as igrejas que não tem mais? Batismo com o Espírito Santo? Distribuição e manifestação dos dons espirituais? Que estão vivendo verdadeiros desertos espirituais, que estão vivendo verdadeiras liturgias mortas. O que elas precisam ouvir? Aí entra 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 17 a seguir. Aí sim cabe como mensagem instrutiva para esse tipo de igreja, para esse tipo de crente, que não vive mais essas experiências, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 até o versículo 21. O pastor Eduardo Barbosa entrou aqui, Deus abençoe, guerreiro. Escreveu aqui, muito bom. Quem não crê, nem opiniões podem dar. Exatamente isso, gente. O que a gente vê hoje é crente que nunca falou em línguas, querendo criticar quem fala em línguas. Que propriedade essa pessoa tem? Que conhecimento bíblico essa pessoa tem? Que profundidade teológica essa pessoa tem? Aí alguém diz assim, não, mas eu li a Bíblia, e mesmo não falando em línguas, eu me sinto no dever de corrigir algumas manifestações que são supostas manifestações espirituais. Simples, se você lê a Bíblia mesmo e não é batizado com o Espírito Santo, se você lê e estuda a Bíblia de verdade, você não vai aumentar o desejo de criticar quem fala em línguas, você vai aumentar o desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo para você. Me desculpe a sinceridade, eu não acredito em crentes que se dizem estudantes da Bíblia, em crentes que se dizem estudantes de teologia, que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Eu não acredito que a intenção deles em querer corrigir quem fala em línguas e quem profetiza é uma intenção genuína e espiritual. Por quê? Porque se eu não sou batizado com o Espírito Santo e estudo a Bíblia de verdade, leio a Bíblia de verdade, eu não vou querer perder tempo em criticar e falar mal dos outros. Eu vou querer viver essa experiência já que eu li e creio no que a Bíblia diz. Então me desculpe aí os críticos de plantão, que a primeira oportunidade que pega no microfone, só porque estudou um pouquinho mais, quer dar show de espiritualidade, quer falar de dom espiritual, quer falar de batismo com o Espírito Santo, mas não viver essa experiência. Vai buscar primeiro para você parar de criticar quem recebeu. Vai colocar a boca no primeiro, consagre a sua vida, suba ao monte, ore, jejue, chore aos pés de Jesus e diga, Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu tenho certeza que nunca mais você vai usar o seu conhecimento para atacar as pessoas que falam em línguas, que foram batizados com o Espírito Santo e que têm poder de Deus na vida. Crítico dos dons espirituais só faz isso, porque não recebeu, não busca, não crê ou tem inveja de quem recebeu. Porque quem busca para receber de verdade, ele não tem tempo para ficar fazendo crítica, ele quer ser cheio. E depois que é cheio, é aí que ele não vai criticar mesmo. É aí que ele vai querer ser instruído para ajudar as pessoas que podem em algum momento cometer algum tipo de abuso sobre essas questões por falta de conhecimento, por falta de instrução. Ele vai se colocar na brecha. Quem já é cheio se põe na brecha para Deus encher mais e para ajudar a instruir quem já é cheio, mas não tem instrução, e para instruir quem quer se encher, quem quer receber. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e eu vou ler aqui de novo, versículo 17, orai sem cessar. Versículo 19, não apagueis o espírito. Versículo 20, não desprezeis as profecias. Por que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica, aos irmãos de Tessalônica, para eles não apagarem o espírito? E esse espírito aqui é o Espírito Santo, tá, gente? Porque quando eu não cultivo, eu apago. Quando eu não creio, eu apago. Quando eu blasfemo, eu apago. Quando eu não busco, eu apago. Todas essas citações que eu fiz aqui são meios de apagar o Espírito Santo. E não é apagar a pessoa do Espírito. É deixar de desfrutar das suas operações, das suas manifestações. Não precisa me responder. Não precisa comentar. Mas responda. Você conhece alguma igreja que mesmo tendo a placa do lado de fora de uma igreja evangélica pentecostal,
de uma igreja cristã, protestante, pentecostal, que está morrendo espiritualmente, que não tem mais manifestação real, verdadeira do Espírito Santo? É desse texto, é dessa instrução, é desse ensino que essas igrejas precisam, que essas pessoas precisam. Porque tem muita igreja morrendo porque não é porque nunca houve, é porque um dia houve e desprezou. É porque um dia houve manifestação do Espírito Santo e deixou a chama do Espírito, o fogo do Espírito apagar. É porque em algum momento houve manifestações de dons de profecia e criticou, rebateu. Em vez de usar a palavra para corrigir, usou a palavra para atacar. Foi matando os crentes que têm dom do Espírito. E eu vou dizer uma coisa aqui, gente. Vou dizer uma coisa aqui. Quem usa 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, para falar de meninice no culto, não conhece a real intenção do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 20. Olha o que o texto diz. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Aí tem gente que usa esse texto para supostamente corrigir o que eles chamam de meninice no culto. Primeiro, gente, se a igreja tem meninos, fica tranquilo que esses meninos têm pai. Segundo, se a igreja tem meninos e os pastores que pastoreiam esses meninos conhecem Bíblia, eles vão ajudar a educar e levar esses meninos ao amadurecimento. Mas manifestação do Espírito Santo não deve ser barrada. Mover do Espírito Santo não deve ser limitado com um sininho mandando quem está ali naquele mover sentar, não. Ah, pastor, mas tem coisa que é exagero. Corrija com a Bíblia. Ensine, instrua. Não, pastor, mas tem coisa que eu acho que não é de Deus. Uma coisa é você achar que não é de Deus. Outra coisa é você ter o discernimento espiritual para que o próprio Deus te dê discernimento do que é e do que não é de Deus. Agora, gente, infelizmente, tem muitos líderes, pastores, pregadores, ensinadores, usando a oportunidade de falar à igreja para dar indiretas, para fazer piada, para atacar pessoas, chamando língua estranha de meninice, profecia de meninice. Eu vou repetir isso aqui. Se você não tem o dom de discernir, como é que você sabe que é meninice? Como é que você sabe que é meninice? Se você não tem o dom do Espírito, de discernir os espíritos. Então, cuidado. Você pode estar matando alguém que Deus quer levantar como instrumento na sua própria igreja. Você pode estar cooperando para ser um bombeiro espiritual e apagando o fogo, a chama do Espírito Santo aos poucos na sua igreja. Então, ore, busque, pregue, ensine sobre as manifestações do Espírito Santo. Por quê? Porque a ideia não é matar no nascedouro, não é matar na raiz, no nascimento, na origem. É deixar crescer, é deixar espalhar, é deixar o Espírito Santo tomar conta da casa. E aí sim, no ambiente onde há abundância do derramar do Espírito Santo, se aparecerem coisas que precisam ser corrigidas, a própria Bíblia, o próprio estudo sólido das Escrituras é que vai trazer instrução e correção. Não achismo. Não achismo. Tem pastores aí que estão quase correndo o risco de blasfemarem contra o Espírito Santo. Porque qualquer manifestação de mover espiritual no culto, lá de cima das suas tribunas, que para alguns parecem ser mais tronos de julgamento, já começa a apontar e dizer aquilo não é de Deus, aquilo não é de Deus, aquilo não é de Deus, aquilo não é de Deus. Deus te deu discernimento? O fato de você nunca sentir isso, meu nobre, não quer dizer que não seja o Espírito Santo. Então, use a sua função de líder para buscar conhecimento, porque um líder sem conhecimento não pode ensinar ninguém. Um líder sem conhecimento não pode instruir ninguém. Se eu não tenho conhecimento bíblico sobre os dons do Espírito Santo, eu não posso, pelo meu achismo, criticar e julgar quem está sendo cheio do Espírito Santo, e também não posso ensinar como alguém cheio do Espírito Santo deve se comportar no ambiente de culto. O problema é que muitas igrejas estão precisando viver Atos 2 porque nunca viveram e não buscam. Outras igrejas
Estão precisando viver 1 Coríntios 14. Tem muitos dons, mas não tem organização, não tem instrução. E não querem aprender, ou tem líderes que não se dedicam ao ensino da palavra de Deus. E outras igrejas já viveram o mover do Espírito, já foram cheias do Espírito, já tiveram dons espirituais e deixaram, ou elas mesmas, apagaram o Espírito Santo e hoje estão vivendo um período de deserto espiritual. Então que nessa tarde, gente, fique essa reflexão para nós. Seja qual for a nossa maior necessidade, seja qual for a maior necessidade da sua igreja, busque de acordo com a necessidade real. Se nunca viveu uma experiência real com o poder do Espírito Santo, busque Atos 2, leia Atos 2, estude Atos 2. Se na sua igreja há muito mover, manifestações de dom, mas não há organização, não há instrução, mergulhe em 1 Coríntios 14, leia 1 Coríntios 14, ore para que Deus use os seus líderes como instrumento de instrução e capacitação, ensino, organização dentro de 1 Coríntios 14. Agora, se a sua igreja já viveu o mover do Espírito, já foi uma igreja cheia do Espírito Santo e hoje está morrendo a míngua porque não há mais manifestação do Espírito Santo, mergulhe em 1 Tessalonicenses 5. Se apagou o Espírito, peça perdão. Se apagou o Espírito, peça misericórdia. Se não tem mais mover do Espírito Santo, busque a Deus, chore, se humilhe e diga: Espírito Santo, faz de novo. Essa é a reflexão que eu deixo para todos aqueles que têm ouvido para receber e ouvir nessa tarde. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, meus amigos, meus irmãos. Continuem conosco aí nas próximas lives. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.